Olá, comunidade Atman, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é um assunto muito importante. Dentro dos meus trabalhos e dentro das minhas atuações, e das ferramentas que eu trabalho, muito é trabalhado sobre amor. E as pessoas muitas vezes questionam o porquê relacionamentos não dão certo. E eu gosto muito de falar de relacionamentos porque dentro de cada etapa de relacionamento existem aspectos. E em alguns episódios a gente descobre que algumas falhas e algumas dificuldades afastam afastam o consulente da felicidade afetiva. E hoje o assunto é sobre 3 coisas que te afastam das pessoas, dos relacionamentos, da afetividade ou até mesmo da amizade, tá? Então vamos pontuar esses 3 pontos. Não são mais importantes que outros, não são, únicos, até porque existem vários aspectos que afastam você de boas relações, de bons relacionamentos, mas hoje eu separei 3 e vamos falar um pouquinho disso? Solta a vinheta. Bom, o primeiro aspecto e o primeiro ponto é ciúmes por natureza. A pessoa que é muito ciumenta. Aonde você viu dizer que ciúmes é prova de amor? Aonde você ouviu dizer que ciúmes é demonstração de afeto? Ciúmes, ele existe ou ele acontece quando o ser ou a pessoa quer controlar ou ser possessivo. Ciúmes não pode existir numa relação. Ciúmes é a pessoa tentar buscar o controle a todo tempo, a ter a pessoa, a colocar seus desejos e suas vontades, o seu apego sobre o outro, sem respeitar as suas escolhas, sem respeitar ou trazer a liberdade. Quando a gente fala de motivos que afastam você dos outros ou de pessoas que você ama, entender esses 3 pontos que eu vou passar hoje é também buscar entender outros que não estão sendo passados aqui. É saber também que este primeiro ponto do ciúme, até porque o ciúme ele leva à violência, ele leva a contendas, a brigas, a coisas com dimensões imensas, afastando você completamente do caminho com a pessoa com que você está se envolvendo. Ciúmes, nem 1% pode existir. Coisas que eu ouvia no passado. Ter um pouquinho de ciúme é bom, mostra que te ama. Mentira. Assim como em outros vídeos atrás, a gente lembra que o amor é leve, o amor é livre. Ou seja, se você está passando por dificuldades, querendo a pessoa todo o tempo, querendo controlar, querendo fazer com que a pessoa seja para você todo momento, há um problema. Você tem que parar e analisar. Até porque dentro das questões, todos são livres. Relacionamento não é algema. E quando você entende que um relacionamento não é algema, você começa a soltar, afrouxar as rédeas. Até porque o ciumento, ele é controlador, ele é possessivo, ele é obcecado, ele é totalmente compulsivo dentro da relação. Então, o primeiro ponto, não existe ciúme aonde há amor. Existe confiança. Entender que confiar na pessoa que te escolheu ou confiar na pessoa que você escolheu é também entender que cada um é livre. E se um dia tiver que ir embora, se um dia tiver que viver, você tem que libertar. A segunda é uma coisa muito interessante. Porque o que mais vemos hoje no cotidiano, na vida, na convivência, tanto de pessoas que se relacionam quanto não se relacionam, até porque a maioria dessas pessoas, do tópico 2 aqui tão sozinha, é ser negativo, é ser vitimista e negativo. Aonde você vai conseguir construir um bom relacionamento, aonde você vai fazer com que as pessoas escolham ficar se todo momento a sua negatividade leva
há um cansaço emocional, há uma fadiga emocional imensa. O vitimismo é aquele que derruba, né? Então não é só na afetividade, mas é também na área voltada a finanças, vitórias, abundância. O negativismo também é onde estes sentimentos, o que essas pessoas carregam, leva a ser muito mais dolorido. Ou seja, estar do lado de alguém vitimista e negativa é insuportável. Ah, Iago, mas a gente não tem que ajudar a melhorar, a gente não tem que ajudar. Claro que temos que ajudar, mas não somos obrigados a tolerar coisas ou pessoas que talvez não querem ajuda. Quantas vezes você talvez já viveu isso, tentou solucionar um problema dele ou dela, tentou mostrar uma nova situação, uma nova vida, uma nova estadia, mas a pessoa continua querendo ser aquilo que ela acredita, vitimista e negativa. Ou seja, o negativismo ele trava todos os aspectos emocionais abundantes. O vitimismo faz com que as pessoas comecem a te olhar de uma maneira onde você se torne insuportável estar do lado delas. Ou seja, manter uma relação, manter alguém sendo negativo e vitimista, que acarreta sempre em negativos, é também um dos motivos que precisa ser curado. Trabalhar no vitimismo, trabalhar na energia de negatividade é também olhar para as situações e ver o quanto você carrega e é ruim. Olhar para essas situações também, enxergar que cada aspecto da situação precisa ser mudado, como olhar para algumas coisas e verem que ser vítima da situação não trará resolução. Carregar a negatividade ou não olhar para frente sabendo que há coisas que vão melhorar, saber que coisas precisam ser melhoradas, é também bloquear os seus caminhos. Então o negativo, ele acaba, antes mesmo da vitória, antes mesmo de tentar, ele se bloqueia. Até porque o vitimista e o negativo, ele não produz, ele quer que as pessoas façam para ele. Ou seja, aonde você acaba deixando ou esperando demais pelos outros, depositando suas expectativas em as pessoas verem se você está mal ou se você está bem, verem se está acontecendo alguma coisa negativa ou ruim na sua vida. Não. O negativismo e o vitimismo afastam 99,9% das pessoas da sua vida. As pessoas podem até tentar permanecer, te ajudar, mas depois de um tempo elas vão embora. Então, quando você se pergunta, mas por quê? Estava tudo tão bem, será que estava bem para outra pessoa? Será que estava tão gostosinho assim para outra pessoa também? Será que talvez suas ações, né? Até porque a gente já deu 2 pontos, então será que seu ciúme, essa coisa generalizada, esse vitimismo generalizado, esse negativismo, é tão bom assim para o outro? Se as pessoas vão embora, é porque as pessoas querem uma liberdade ou não sentem o que o que você gostaria. Se as pessoas vão embora, ou é porque você está sendo o problema. Nem tudo vai ser os outros, até porque a gente busca culpados a todo momento e não olhamos para nossas culpas. Não olhamos para o que fazemos, para o que deixamos de fazer e acabamos acarretando dentro das situações o quê? A ida, ou seja, o abandono. O vitimista ele tem medo de ser abandonado. O vitimista, ele sempre vai ter medo de ser abandonado, só que ele não muda. O ciumento, ele também tem medo da carência, da solidão, mas ele não busca mudar, ele acha que é satisfatório. Se eu demonstro ciúmes é porque eu gosto. Claro que existem pessoas aí que gostam, né, de criar os ciúmes para gerar aí uma dependência emocional, daí já é outro problema. Na terceira etapa, no terceiro ponto, ser emocionalmente instável. Uma pessoa temperamental, uma pessoa totalmente complicada, uma pessoa, por exemplo, que não sabe lidar com sentimentos. Este é um dos tópicos que mais afetam as pessoas. Claro, esses 3 são totalmente relevantes neste momento, por quê? Porque são energias e são, né, acontecimentos que o ser humano que ele transforma.
Ser instável emocionalmente é um dos motivos que também afasta. Então, um exemplo, eu tenho um relacionamento, a pessoa está tentando fazer de tudo para ficar comigo, ela está se esforçando, ela está se doando, ela está tentando fazer tudo que ela pode, mas eu vou lá e destruo isso com o quê? Com ansiedade, com questões, com ilusões, com medos. Claro, entender que alguns problemas precisam ser tratados terapeuticamente é totalmente necessário. Algumas ajudas, elas não vão vir de nós próprios, até porque existem ferramentas e profissionais que vão te ajudar com isso. Um exemplo, quantas pessoas eu recebo que diz que há surtos, há loucuras, há desventuras, há exigências, há sufoco. A pessoa que é emocionalmente instável afasta 99,9% das pessoas do seu lado. Isso não é só na afetividade, isso também é em familiares, isso também é na amizade, no trabalho, até porque o emocional estando totalmente desequilibrado, tudo que está em volta estará ou parecerá desequilibrado. Lembrar que as mudanças precisam acontecer. E se você tem medo de estar sozinha ou sozinho, você também precisa mudar. Você tem que olhar para você antes de olhar para os outros, até porque tem pessoas que exigem mais dos outros e não se olham. Não vê a capacidade e a exigência sempre é pro outro, nunca para ele mesmo. Entender que esses 3 pontos aqui não são únicos, existem outros pontos, mas cada um desses daqui leva a um problema, acarreta a outro problema emocional, a outra desventura que leva a um relacionamento, a uma amizade, a um parentesco totalmente fracassado. Olhar para cada situação e entender que a mudança começa em nós e não nos outros. Até porque se a gente espera pelos outros, aí já tem um problema, até porque aí já tem uma dependência. Aquele que espera demais pelo outro, aquele que quer demais do outro, mas não busca estar melhor para si, não vai conseguir estar com ninguém. Até porque a escolha não vai ser você, a escolha vai ser correr de você, dos ciúmes, da indisposição, de tudo aquilo que carregamos. Hoje temos uma tendência maior de fugir mais dos ciúmes, dos vitimistas, fugir mais dessa coisa emocional totalmente deturbada. Olhar para essa situação, entender que algumas coisas que estão passando precisa começar em você, começar a ver. Por que as pessoas correm de mim? Por que as pessoas fogem? Será que são eles? Será que sou eu? E quando encontramos em nós, tudo que volta ou tudo que vem é totalmente diferente. Analise essas questões e pense um pouquinho mais sobre tudo aquilo que te cerca. E sempre, sempre carregue. Não culpe os outros por coisas que você faz. Não culpe a ninguém por emoções, por desventuras, por equívocos que você carrega. Até porque as pessoas podem sim trazer coisas para a gente que nos afetam, mas na maioria do tempo as nossas escolhas estão afetando a nós mesmos e assim também os outros. Obrigado por vocês me ouvirem até aqui. Se vocês quiserem alguma coisa específica, algo específico, deixe aqui nos comentários, ok? Gratidão, gratidão. Foi e sempre será.